Irmãos, irmãs, graça e paz. Mais um dia, um momento para meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo dias diferentes de tudo que nós imaginávamos na nossa história. Essa geração não sonhou estar vivendo o tempo que está. E eu quero convidar você para que a gente tire um pouco os olhos das circunstâncias. Não que elas não sejam importantes, mas debrucemos os nossos olhos na palavra do Senhor. Essa palavra viva, poderosa e eficaz, esse alimento espiritual para as nossas almas, a bússola, a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, para que nós possamos nos edificar. Porque enfrentar momentos difíceis para o servo e a serva de Deus é ter muito claro para si qual é o plano de Deus e seguir por ele. Qual é o mapa que Deus está nos revelando e seguirmos as suas coordenadas. E a palavra de Deus, ela nos serve para isso. Então, eu te convido neste momento a que nós venhamos a olhar a palavra do Senhor em Romanos 6, versículos 8 a 14, e meditemos um pouco no tema viver em Cristo. Nós, uma vez que temos a revelação de Deus para nós e somos confrontados com a nossa natureza caída, somos chamados à conversão. A conversão é uma mudança plena, que opera não somente pela nossa vontade, especificamente, porque nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito de Deus, é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. E então somos chamados a nos rendermos a Deus em Cristo, através daquilo que Ele fez por nós, e experimentarmos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. O poder do Espírito Santo é que faz com que nós nasçamos de novo. João nos narra quando Jesus esteve frente a frente com Nicodemos, e ele diz isso: as pessoas não são nascidas, quem nasce de novo não é nascido nem da carne nem do sangue, mas de Deus, mas do Espírito de Deus. E este é o meu chamado para você, para que a gente olhe para o texto. Então vamos ler a palavra do Senhor neste momento em Romanos 6, de 8 a 14. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Porquanto, a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esta é a palavra do Senhor, esse é o texto, é Paulo escrevendo aos Romanos. Interessante que nos primeiros 6 capítulos, até essa primeira parte, até o versículo 7, Paulo não dá nenhum mandamento, nenhuma ordem. Paulo explica que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Paulo nos faz entender, e aos seus interlocutores, de que nenhum ser humano, seja por herança de nascimento, por raça, seja por intelectualidade, nenhum ser humano é digno da salvação, porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Paulo nos ensina que somente pela fé, justificados, pois, mediante a fé, é que nós somos reconciliados, nós temos paz com Deus. É o meio que Deus usa, a justificação. Mas antes da justificação vem o quê? A redenção. Ele paga o preço em Jesus Cristo.
e ele propicia o pecado, propicia a ira, né, de Deus, do próprio Deus, contra o pecado. Então Paulo aponta para Jesus e apresenta para nós o primeiro e o segundo Adão. O primeiro Adão fez com que toda a humanidade toda se tornasse herdeira do pecado, se tornasse coparticipante da queda e sentenciada por isso à morte. O salário do pecado é a morte. Paulo então nos aponta o segundo Adão, que é Cristo, e nele ele aponta a nova vida, a vida abundante, a vida eterna, a vida de um novo nascido pelo poder do Espírito, pelo poder da ressurreição. E nesse texto em especial, então, ele nos explica. Se você puder ler o capítulo inteiro com devido cuidado, leia, medite nele, porque ele diz que Cristo morreu e ressuscitou, e com ele nós morremos para o pecado. Nós somos unidos de forma sobrenatural quando confessamos a Cristo na sua morte. E uma vez feito isso, nós somos ressuscitados. Já experimentamos aqui o poder da ressurreição. Nossa ressurreição não será só aquela do último dia, quando nós receberemos um corpo glorioso, mas somos transformados e ressuscitados aqui para uma nova vida. Então a nova vida começa nesse momento. E mesmo que estejamos num mundo caído, vivemos como cidadãos do reino de Deus. Isso é importante nós termos claros para nós. Então, irmãos, preste atenção nisso. Em união com Cristo, o crente não está apenas morto para o pecado, mas também vivo em Cristo. Isso é o diferencial da nossa vida. Uma vez que nós experimentamos o processo de entrega, de rendição da nossa vida ao Senhor Jesus, Deus, de forma sobrenatural, aplica em nós o efeito da morte de Cristo. Ou seja, o preço que deveríamos pagar por sermos herdeiros de Adão, termos nascido e sido concebidos em pecado, Jesus pagou por nós. Então, a nós resta o benefício deste ato que Jesus fez por nós. Ele se fez maldição em nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado em nosso lugar para que nós fôssemos livres disso. Mas ao mesmo tempo, não basta só ser perdoado, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, por conta de sermos participantes da morte de Adão no pecado, nós cometemos atos pecaminosos, nos distanciamos de Deus, não temos prazer na vontade de Deus, não temos prazer na lei de Deus, e isso nos afasta de Deus, isso provoca a ira de Deus. Mas, quando nós, pela fé, reconhecemos o sacrifício de Jesus, Ele como Cordeiro de Deus, e o confessamos como nosso Senhor e Salvador, então, meus amados irmãos, é nesse momento que o próprio Deus infunde em nós, pelo poder do Espírito Santo, a nova vida. O nosso homem interior, como Paulo chama, o nosso espírito é vivificado, estando nós mortos em delitos e pecados. E isso é um ato de graça. Nada que façamos nos dá direito a isso. Deus nos ama e nos oferece essa redenção. E desta maneira, então, eu e você somos renovados, vivificados. Agora, temos prazer na lei do Senhor, temos entendimento da palavra do Senhor, discernimos a situação e as circunstâncias, essa realidade de dois tipos de seres humanos, um em Adão, um em Cristo, e começamos a ter prazer de estar em Cristo Jesus. Estamos vivos, vivos não só da perspectiva da existência, mas vivificados com a vida de Deus em nós. E aí, por conta disso, nós precisamos apreciar. Aprecie sua união com Cristo. Saiba quem você é. Tem muitas pessoas adentram a igreja, gostam da doutrina, gostam do ensinamento, gostam da comunidade, decidem fazer pública a profissão de fé, mas não entenderam quem eles são. São seres humanos que passaram da morte para a vida. E isso pelo processo do novo nascimento. Passar da morte para a vida é fundamental para mim, para você, para todos nós. Entender que nós estamos mortos para o pecado. E estar morto para o pecado implica em não ter mais reação submissa, subjugada a ele. Muitas vezes
enquanto seres humanos caídos, os nossos instintos, os nossos desejos, eles nos governam. E aí, na maioria das vezes, nós fazemos a vontade da carne. E tem muita gente, infelizmente, que mesmo frequentando uma igreja, continua fazendo a vontade da carne, porque na verdade, intelectualmente, ela recebeu a informação de que há uma salvação. Ela até aqueceu, né, concordou com isso, abriu a sua boca, confessou que isso é bom e que ela quer, mas ela não experimentou o novo nascimento. É pelo novo nascimento que eu sou nova criatura. Quem eu sou? Nova criatura. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, ou seja, foi unido com Ele de forma sobrenatural pelo novo nascimento, é nova criatura. Experimenta uma nova realidade espiritual. Nem a psicologia, nem a filosofia, nem a sociologia, nada disso. Nenhuma ciência vai explicar esse processo. É um processo que Deus infunde em nós, manifesta em nós. E esse novo nascimento, então, transforma. As coisas velhas passaram. Você é uma nova pessoa, você tem uma nova identidade, você deve viver um novo estilo de vida. E isso é fundamental. À luz de quem você é, não viva como escravo do pecado. Seja quem você é. Não permita que o pecado esteja governando a sua vida. Há pessoas que cantam bonito na igreja, há pessoas que conhecem a Bíblia muito bem, há pessoas que poderiam ser mestres de outras dentro da fé cristã, mas, no entanto, continuam praticando os mesmos pecados, subjugadas aos seus desejos carnais. Veja só, uma coisa eu sei muito claro: aquilo que é instinto, aquilo que é da natureza adâmica, governa as emoções, a vontade e o desejo das pessoas. Mesmo os cristãos, se deixarem se levar, serão governados por eles. Estes traços, eles muitas vezes nos puxam para baixo. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 inteirinho, vai explicar muito bem, e ele diz: olha, eu luto contra isso. Chega a dizer: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele diz: se você entende que você é um novo nascido, se você tem convicção, né? Se você se considera morto para o pecado, se você se considera vivificado pelo poder do Espírito Santo, então, meu irmão, minha irmã, você não pode deixar o pecado reinar. Por quê? Porque você já está morto para o pecado. As cadeias do pecado já foram quebradas de sobre você. Você vai ser tentado? Vai. Algumas vezes oprimido? Vai. Mas o diabo, as suas hostes e o próprio pecado, que é instrumento do diabo, não tem esse poder de governar você. Quanto mais você se dispor a ser cheio do Espírito, buscar a piedade, vida de oração, meditação na palavra, oração, adoração, celebração, compartilhar com pessoas, se edificar mutuamente entre os seus irmãos, menos o pecado terá influência na sua vida. Seja quem você é, filho de Deus, santo. Santo porque é dedicado a viver para Deus todos os dias da sua vida. Santo porque escolheu andar em santidade, e o Espírito Santo te conduz dias após dia no processo de santidade. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3,18 que nós somos transformados de glória em glória na perfeita imagem de Cristo Jesus. O bom cristão não é aquele que bate no peito se achando super-homem e que nada vai o tocar, que ele não é influenciado pelo pecado. O bom cristão é aquele que tomou a sua cruz, morreu e mortifica a cada dia a vontade da carne, se santifica a cada dia para viver para Deus. O bom cristão é aquele que tem certeza de que não ele, mas o Espírito de Deus, o próprio Deus, o capacita a viver cada dia para a glória de Deus, a ser transformado. Ele vai colocando circunstâncias e moldando você para que você se transforme mais parecido com Cristo. O novo homem, Cristo é esse novo homem, e isso é fundamental para a minha e para a sua vida. Então, seja quem você é, considere-se assim, considerar no sentido de estar vivendo posicionado, sabendo quem você é. À luz de quem você é,
não seja uma ferramenta para as ações erradas. Não permita que os membros do teu corpo, sejam eles quais forem, sejam usados para denegrir, para transgredir, para negar o projeto de Deus na sua vida. Não permita que esse estilo mundano, hedonista, né, de busca de prazer, de autossatisfação, o que importa é eu me sentir bem realizado. Não permita que essa ideologia, essa filosofia governe você. Porque o que governa um filho e uma filha de Deus é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é a mensagem de Deus para nós. Veja o texto. Não dedique os membros do seu corpo como instrumentos de iniquidade. A iniquidade, a injustiça produzem a ira de Deus, não agradam a Deus, não produzem a glória de Deus e em nada nos edificam. Há caminhos que ao homem parece ser bom, num primeiro momento parece ser doce ao paladar, mas é veneno para o seu espírito. Te afasta do alvo maior de Deus para a sua vida, que é viver para a glória dele, que é entrar na eternidade, na cidade santa pelas portas. Lembra de Apocalipse 22, 15? Bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão direito a entrar na cidade santa pelas portas. De fora ficarão os cães, os idólatras, os feiticeiros, os abomináveis, e todo o que ama e pratica a mentira, os adúlteros, enfim, todos aqueles que decidiram entregar os membros do seu corpo para ser instrumento de injustiça e de iniquidade, que não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é sermos muito diferente, é sermos filhos da luz, é sermos servos do Senhor. E olha só, à luz de quem você é, entregue-se a Deus. Ofereça os membros do seu corpo como instrumento da justiça de Deus. Deus quer que você seja guiado pelo seu Espírito para produzir na sua vida os frutos do Espírito. E desta maneira, produzindo os frutos do Espírito, você poder, meu irmão, você poder, minha irmã, não importando a sua idade, se novo, se ancião ou anciã, se de meia idade, né? Não importando onde você trabalha, você poder produzir amor, bondade, benignidade, alegria, paz, a justiça, o domínio próprio, você glorificar a Deus em tudo, as pessoas poderem olhar para você e ver que você é diferente do ser humano médio desta humanidade, da presente ordem, dessa presente ordem caída. Você é alguém que vive pela bússola de Deus. Você é alguém que vive com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé. Você tem prazer em agradar a Deus e tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ela é bússola para governar a sua vida. Então eu te convido a pensar nesse texto com mais profundidade e a dedicar a sua vida. Não é fazer esforço para ser nova criatura, você não precisa. Você já é, se passou pelo processo da conversão. Você pode já ter o processo de uma mudança de mente, uma mudança de coração. Você só precisa viver uma vida dedicada para o Senhor. Você precisa viver uma nova vida em Cristo. Deus abençoe você. Continue orando, continue lendo a palavra, continue louvando a Deus e descansando no Senhor. Os dias são maus, mas o nosso Senhor é bom e Ele governa sobre nós. E se ainda viermos em alguma circunstância onde nós perecer aqui na terra, por sermos dele, seremos recebidos na eternidade para viver a vida eterna com Cristo e receberemos um corpo glorioso no dia da ressurreição. Deus abençoe sua vida. Paz sobre o teu coração, sobre a sua casa, em nome de Jesus.